Fala aí, galera parasimpática da fisiologia. Vou fazer um vídeo aqui para vocês para a gente corrigir e revisar a nossa prova da área 2. Vamos fazer juntos. Qualquer dúvida depois, vocês me mandam pelo chat ou por e-mail. Então, sem mais delongas, vamos puxar aqui a nossa provinha. Claro que as provas eram idênticas em termos de conteúdo, somente diferenciando a ordem das perguntas e das respostas, ok? Então pegue sua caneta, anote para que você fique sem nenhuma dúvida sobre essa importante matéria. A primeira parte da prova era objetiva, questões de múltipla escolha, somente uma alternativa era correta. Então a número 1 perguntava: qual via motora descendente é considerada a mais importante para a manutenção do equilíbrio e realização de ajustes automáticos? Vamos destacar aqui, inclusive, o que é mais relevante. Ajustes posturais automáticos e antecipatórios, ou seja, são aquelas vias que nós vimos que localizam-se sobretudo no tronco encefálico, realizam controle subconsciente de vários movimentos. Inclusive, essa foi a mais importante, a que nós mais salientamos em sala de aula, aqueles exemplos antecipatórios que preveem e corrigem possíveis desequilíbrios. Trata-se, portanto, da nossa via retículo espinhal. Bati bastante na tecla de que esta via seria cobrada em prova. De fato, foi. Durante a resposta de luta ou fuga, questão 2, a nossa medula da adrenal ou suprarrenal libera um neurohormônio que potencializa os efeitos sistêmicos. Qual é esse principal neurohormônio? Puxa, o hormônio mais conhecido do mundo para as respostas de luta ou fuga, para as respostas de estresse. Obviamente, estamos falando da epinefrina ou da adrenalina. Sabemos que a medula da adrenal libera as catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. Entretanto, ela libera epinefrina numa quantidade muito maior. Essa é uma das explicações pelas quais as respostas simpáticas geralmente têm um efeito mais duradouro e generalizado. Ok? Questão número 3. Ao tomar um sorvete, a sensação de frio, vamos marcar qual sensação estamos tratando, é primeiramente detectada por qual tipo de receptor? E conduzida ao sistema nervoso central predominantemente por qual tipo de fibra, qual tipo de axônio. Então, o receptor, tanto para dor quanto para temperatura, nós sabemos que são as terminações nervosas livres. A sensação de frio ela é transmitida principalmente por fibras mielinizadas finas, isto é, fibras A delta, questão correta, portanto, letra D, Dinamarca. Número 4. Rigidez muscular, bradicinesia, ou seja, movimentos lentos, e tremor de repouso são sintomas característicos da doença de Parkinson. A questão já está dando qual é a patologia. E essa patologia está associada à degeneração de neurônios que produzem qual neurotransmissor dos núcleos da base, ali nos núcleos da base? Aquele neurotransmissor extremamente conhecido, o mais importante, envolvido nos circuitos dos núcleos da base, que é a dopamina, aqui nesta prova, a de Argentina. Questão 5. Capacidade de um indivíduo localizar precisamente a origem da dor orofacial e identificar suas características específicas. Então, ou seja, o aspecto sensório discriminativo. Por exemplo, se trata de uma dor aguda, no molar. Qual parte do cérebro, qual parte do córtex especificamente analisa esse aspecto sensório discriminativo, que nos permite descrever o local da dor, a característica, a sua intensidade. Obviamente, estamos nos tratando do córtex somatosensorial. Conversamos bastante disso em aula sobre os aspectos multidimensionais da dor. Este é apenas um dos aspectos. Um paciente sente dor, questão 6, ao mastigar algo duro. Dor aguda, vamos marcar. Dor aguda. Quando ocorre pressão excessiva sobre o seu ligamento periodontal e estruturalmente, ou seja, anatomicamente, o tipo de receptor que capta a sensação de dor, puxa pessoal, quantas vezes falamos disso? Qualquer tipo de dor. Obviamente, os nossos receptores estruturalmente são terminações nervosas livres, questão muito fácil de acertar. Número 7. Qual área do córtex desempenha um papel fundamental no processamento de respostas afetivas e emocionais? Ou seja, estamos aqui agora novamente tratando do aspecto multidimensional da dor, agora em específico do aspecto afetivo e emocional, porque a dor deixa uma pessoa ansiosa, triste, deprimida, irritada.
E sabemos que a parte do córtex responsável por esse aspecto é o córtex insular, aquela parte escondida entre os lobos frontal e temporal. Também discutimos bastante isso em aula. Continuando nas sensações orais, questão número 8. Ao beber um líquido extremamente quente, os primeiros receptores ativados para sinalizar a temperatura elevada. Então, um líquido extremamente quente. Claro que aqui a gente pode ficar em dúvida, será que é um calor suficiente para causar dor? Mas isso é irrelevante, porque seja dor, seja temperatura elevada, somente calor, sabemos que essas duas sensações são captadas por o mesmo tipo estrutural de receptor, que novamente são as terminações nervosas livres. Também uma questão fácil. Questão 9. A analgesia induzida por efeito placebo, como a confiança no profissional, ou seja, quando você tem confiança no profissional, você é capaz de desencadear um efeito fisiológico positivo de analgesia, de redução de dor, mesmo que cientificamente você não saiba exatamente qual neurotransmissor está sendo liberado, mesmo que não esteja sendo aplicado nenhuma substância química pelo seu procedimento de tratamento. Mas algo positivo foi provocado no paciente. Existe algum mecanismo sendo ativado. E dos mecanismos que podem ser capazes de provocar uma analgesia, certamente nós temos aqui a liberação da endorfina. Porque classicamente é um dos analgésicos endógenos, produzidos pelo próprio corpo, mais poderosos que existe. Analgésico semelhante à morfina, por isso é chamado aqui de uma endorfina, é um opioide endógeno, ou seja, um analgésico que o próprio corpo produz. Também isso foi muito discutido na aula de modulação da dor na prática clínica, aquela aula que foi feita remotamente. Número 10. Qual receptor sensorial é responsável por detectar uma pressão leve e contínua? Ou seja, agora não estamos falando de dor, uma pressão leve, contínua, como de uma prótese bem adaptada. E qual a característica desse receptor de pressão leve e contínua? Muito bem, aqui poderemos, de repente, fazer por eliminação, não é? Terminação nervosa livre, dor e temperatura, não é? Disco de Merkel é pressão, pode ser, essa aqui, letra B. Meissner é tato leve, então não chega a ser uma pressão. Corpúsculo de Patini poderia ser uma pressão leve, só que é mais de vibração, não é? Mais de vibração e é um pouco mais profundo. Então não são os receptores de Patini. E as terminações de Ruffini são de estiramento, tônicos, mas não é o caso aqui de estiramento. Como se trata então de uma pressão leve, ficamos aqui com a letra B. Vamos destacar, esta é a questão correta. Certo? Alternativa B. Número 11. O sistema nervoso vegetativo exerce controle direto sobre a atividade de diversos órgãos e tecidos. Qual dos seguintes não, preste atenção, não é diretamente regulado pelo sistema? Então, se o sistema vegetativo, ou sistema motor visceral ou autonômico, regula todos os nossos órgãos internos, incluindo, não é? Vamos marcar aqui novamente por eliminação. Ele regula o músculo intestinal? Com certeza, um órgão interno. Regula o músculo esquelético? Acho que não, vamos deixar essa aqui em observação. Pode ser que seja essa. Regula a glândula endócrina? Sim, regula a glândula exócrina, com certeza. Músculo cardíaco, uma víscera também. Ou seja, é óbvio que ele não regula o músculo esquelético, inclusive isso é o que caracteriza o outro tipo de sistema nervoso, o sistema motor somático. Então, isso foi muito visto em aula, podem marcar com segurança, né? Que o sistema nervoso vegetativo não regula o músculo esquelético por conceito. Número 12. Para que a maioria das informações sensoriais atinja o córtex somatosensorial, seja conscientemente percebida, elas devem obrigatoriamente fazer sinapses serem retransmitidas a qual estrutura encefálica. Então aqui estamos tratando aquela estação de retransmissão que transmite todos os estímulos. Inclusive fiz uma analogia na aula teórica comparando como se fosse a rodoviária, o único local de saída, né, das pessoas de uma cidade para outra, ou seja, as sensações têm que passar pelo tálamo, onde normalmente se encontram os neurônios terciários de qualquer tipo de sensação. Esta é a resposta correta, C de Canadá. Número 13. Qual modalidade sensorial é transmitida por fibras nervosas mielinizadas de maior diâmetro? Então, estamos tratando de fibras grossas, espessas,
conferindo-lhe a maior velocidade. Ou seja, dentre todas as sensações descritas aqui, qual é a sensação mais rápida, transmitida por fibras mais grossas? Falamos disso bastante em aula também, que se trata da propriocepção, com certeza, pode marcar propriocepção inconsciente, por exemplo, proveniente das fibras A-alfa dos fusos musculares. Número 14. Qual tipo de motoneurônio é crucial para ajustar a sensibilidade? Que é que mantém o fuso sensível, permitindo que ele continue monitorando as mudanças de comprimento, mesmo quando ele está contraindo. Não é? Quem contrai o músculo é o motoneurônio alfa ou inferior, não é o que está sendo perguntado. Está sendo perguntado quem ajusta a sensibilidade do fuso, quem o mantém sensível. É aquele outro neurônio eferente chamado motoneurônio gama. Letra C, resposta correta. Penúltima. Um paciente com pulpite apresenta um dente que, ao ser levemente percutido, vamos lá, gente. Pulpite, um dente com inflamação, levemente percutido. Isso é uma leve batidinha, aquela batidinha clássica que eu falei em aula muitas vezes. Quando você pega o cabo de um espelho e dá uma batidinha dente a dente para saber qual está com algum problema. Se o dente que está com problema, ou melhor, paciente que tem o dente referir uma dor intensa a um estímulo que não é nocivo, normalmente não é nocivo, como uma leve batidinha, é óbvio que estamos se tratando daquele conceito clínico denominado alodinia. Certo, pessoal? Para ser hiperalgesia, teria que ser um estímulo que poderia ser percebido como nocivo no dente, ou seja, estímulos de frio, estímulos de calor, choque elétrico. Tirando esses estímulos que são nocivos, um estímulo inócuo, ou seja, não nocivo, se ele for percebido como dor, estamos tratando de alodinia. Isso é extremamente comum na clínica odontológica. Última questão. Corpo celular do neurônio de segunda ordem na via de dor e temperatura da região orofacial. Está localizado em qual estrutura? Bom, sensações não é orofaciais. Como regra geral, o primeiro neurônio está no gânglio trigeminal, e o segundo neurônio, a primeira sinapse no sistema nervoso central, lá no tronco encefálico, temos núcleos específicos para cada sensação. A de dor e temperatura, para quem lembra, naquele famoso personagem, subnúcleo caudal. Ok, pessoal? Então aqui finalizamos as questões objetivas, que valiam aqui 0,4 cada. Agora uma questãozinha bem simples sobre relacionar componentes da medula espinhal, os cornos, corno lateral, dorsal e ventral, e a coluna anterolateral ou coluna, ou seja, cornos e colunas específicos da nossa medula, nós precisamos relacionar com a função ou qual componente existe naquela estrutura anatômica. Pessoal, quantas vezes, vou até puxar uns slides aqui para nós, quantas vezes nós falamos disso, né, em aula prática. Na primeira aula de exercício de anatomia, na aula teórica, nas aulas práticas que discutimos vias, quantas vezes nos quizzes, tenho certeza que tem esse exercício, nós vimos a função de cada um dos cornos, não é? Aqui o corno dorsal, o corno lateral, o corno ventral ou anterior. Então nós temos que saber o que tem em cada parte específica da medula devido à importância da função dessas estruturas. Tá? Então aqui temos os cornos, para quem não lembra, certo? Ventral, dorsal e o lateral. E para quem não lembra aqui das colunas, enxergando bem aqui colorido, na verdinha aqui na região posterior, ou seja, dorsal, coluna lateral, coluna anterolateral na esquina e a coluna ventral azulzinha, certo? Já adiantando para vocês, vamos lembrar que a coluna laranja e a azulzinha são eferentes, descendentes, enquanto que a verde clara e a roxa são sensoriais, ascendentes. Então, sabendo disso, já facilita aqui a nossa resposta na questão. Vamos lá, gente. Eu vou tentar desenhar aqui para escrever o número. Perdoem a letra que eu estou escrevendo com o mouse. Mas quem é que transmite informação ascendente de tato? Quem transmite sensação de tato, pressão, propriocepção, sabemos claramente que é a coluna dorsal. Então vamos marcar aqui 2. Quem é que tem neurônios motores viscerais, ou seja, do sistema nervoso vegetativo? O corpo celular do neurônio motor eferente vegetativo está no corno lateral, portanto, número 1. Quem é que tem neurônio sensorial somático?
Os neurônios sensoriais somáticos localizam-se principalmente no corno dorsal, ou seja, número 4. Quem é que tem neurônio motor somático, ou seja, os maiores neurônios que existem? Inclusive no caso clínico que a gente viu na aula prática, né, a menininha tinha uma lesão nos cornos ventrais, ou seja, os neurônios motores somáticos, o motoneurônio alfa, o motoneurônio inferior, ele está localizado no corno ventral, número 3. Finalmente, quem é que transmite informação ascendente de dor e temperatura? Se a via da dorsal transmite aquelas sensações de tato, pressão e propriocepção, a via anterolateral, sabemos muito bem, que transmite dor e temperatura, certo? Coluna anterolateral. Então, esse era o gabarito. 2, 1, 4, 3, 5 para quem tinha esta prova, certo? Essa questão não podia errar, gente, de tantas vezes que a gente fez em aula. Vamos para os casos clínicos, muito interessantes para você aplicar na prática os conceitos estudados. Eu vou começar aqui com o caso 2, ok? Para responder aqui, porque o caso 1 ele é mais bem elaborado, eu tenho um videozinho para apresentar a vocês. Vamos começar com o caso 2 do seu mandíbula nervosa. O seu paciente Sebastião Tenso da Silva compareceu ao escritório para a instalação de sua prótese nova. Prótese total, tá, gente? Prótese total. Muita gente colocando que ele tinha dente, tinha periodonto. Se o paciente tem prótese total, ele tem dentadura, não tem dente nenhum. Já na primeira mordida com a prótese, ele comentou que a boca estava travada e os músculos esticados demais. Essa era a sensação de esticamento, estiramento. 2 dias depois, ele retornou relatando dor. Então, são duas sensações que a questão está falando. Vamos até destacar aqui. Estamos falando de um estiramento e estamos falando de dor intensa na gengiva. São duas coisas diferentes. Lembra que eu falei para vocês, preste atenção para entender sobre o que a questão está perguntando, sobre qual sensação específica. Na letra A, nós temos que, com base na queixa de dor, a letra A é sobre a dor. Qual é a característica estrutural e funcional dos receptores envolvidos nessa sensação de dor? Então, quero saber sobre dor, gente. Sobre dor, o que você deveria responder? Sobre dor é o que você mais sabe, é uma das coisas que a gente mais falou durante todo o semestre, né? Os receptores são as terminações nervosas livres. Está aparecendo aí para vocês? Eu vou botar sem acento para ir mais rápido, ok? Terminações nervosas livres aparecem em várias questões da prova. Essa é a característica estrutural. Poderiam dizer que são axônios pelados, alguns botaram, né? Axônios simples, sem nenhuma estrutura especializada envolvendo esse receptor. Já estou satisfeito com essa descrição estrutural. E com a descrição funcional, você poderia colocar que transmitem dor, são de alto limiar, normalmente. Alguns colocaram a classificação polimodal, alto limiar, mecanotérmico ou silenciosos. Ótimo. Poderia colocar que são de adaptação lenta. Várias características, certo? Quem botou pelo menos uma característica funcional correta já ganhou correto nessa questão, ok? Descrever alguma característica estrutural e funcional do receptor de dor. É isso que estava falando a letra A. Certo? Letra B. Como é que, considerando que o Sebastião não tem dente, puxa, para quem não sabe o que é dentadura, está escrito aqui, né? Não tem dente, gente. Não tem dente. Como ele percebeu que a prótese estava alta? Explique relacionando essa percepção à sensação de estiramento. Novamente aqui está bem em negrito. Estiramento dos músculos. Quem é que capta estiramento? Você deveria falar sobre a propriocepção. Vários falaram, são proprioceptores, ótimo. Só que eu quero saber quais proprioceptores. Quais proprioceptores estão localizados nos músculos que permitem a captação dessa sensação? São os fusos musculares, gente. Fusos musculares. Responsáveis por monitorar o comprimento do músculo, por captar estiramento, enfim, falar alguma coisinha da função do fuso muscular, ok? Esses eram os receptores que eu queria perguntar. Alguns colocaram receptores da TM, ok, estão envolvidos na sensação de propriocepção, mas a questão era mais específica mesmo sobre o fuso muscular. Estes receptores tinham que aparecer nessa resposta. Letra C, gente. Ainda na sensação de estiramento muscular, citada na questão anterior, ou seja, na letra B. Identifique e descreva os componentes da via sensorial responsáveis pela propriocepção orofacial, aqui do estiramento, né? Então, o receptor envolvido era o fuso muscular, novamente, tinha que citar ele. O tipo de fibra,
Lembrando que é a fibra mais grossa que tem, fibras do tipo A-alfa. Alguns colocaram fibra do tipo 1A e 2, tudo bem, aceitei também. Fibras mielinizadas, espessas, cujos neurônios estão no núcleo, né? Onde é que estão os neurônios? Vamos botar numericamente para ficar bem correto. Neurônio número 1 está no núcleo mesencefálico, sem acento, desculpa aqui, tá, pessoal? Número 2 no tálamo, já que essa via é mais rápida, né? Não precisa ter um núcleo ali no gânglio trigeminal. E, finalmente, no córtex. Tá? Córtex somatosensorial ou somente córtex. Essa era a descrição aqui dos 3 neurônios envolvidos nesta via. E o nome da via, gente, o nome da via, desta via proprioceptiva, era a leminisco medial. Alguns colocaram leminisco trigeminal como sinônimo também, que é equivalente, não é? Equivalente à via da coluna dorsal, quando se trata de sensações do pescoço para baixo. Como estamos nos referindo à região orofacial, via leminisco medial ou via leminisco trigeminal era a resposta correta. Ok, pessoal? Vamos então para o super caso clínico do Toninho Apagão. Durante sua primeira consulta com a cirurgia dentista, doutora Calma Ferraz, o jovem Toninho Apagão aguardava tranquilamente na sala de espera, rolando o feed do Instagram e assistindo a vídeos engraçados no celular. De repente, um grito vindo do consultório interrompeu sua paz digital. Seu coração começou a disparar, as mãos ficaram frias e úmidas, a boca secou e um medo intenso tomou conta do seu corpo. Alguns minutos depois, já dentro da sala de atendimento, Toninho desmaiou. A doutora Calma prontamente reclinou a cadeira, avaliou os sinais vitais e aguardou até que Toninho recobrasse a consciência. Ela então explicou que ele havia tido uma síncope vasovagal, um tipo de desmaio reflexo causado por uma queda transitória da pressão arterial e do fluxo sanguíneo cerebral. Voltando aqui para a nossa prova, para respondermos as questões do caso do Toninho Apagão, a pergunta número 1, deixa eu puxar aqui para nós de novo. A pergunta número 1 era a seguinte: o que desencadeou a perda de consciência de Toninho foi a síncope em si. A questão está afirmando. Vamos destacar aqui as questões, os pontos mais importantes. Qual sistema fisiológico responsável por essa resposta reflexa? Porque ele quer saber qual sistema foi ativado durante essa resposta reflexa de queda de pressão. Você tinha que prestar muita atenção nessa resposta de queda de pressão. A parte do sistema responsável pela queda da pressão, vimos bastante isso em aula, se não me engano foi a nossa última aula, aquela aula prática, obviamente que é o sistema parasimpático. Aquele sistema que reseta, às vezes, o organismo, dando uma resposta reflexa, então, muito intensa, de desacelerar o coração, que a gente chama isso de bradicardia. Mesmo que você não botasse bradicardia, tinha que botar pelo menos redução da frequência cardíaca, desacelera o coração, freia o coração. Esta é a função normal desse sistema na homeostase cardiovascular, ou seja, na regulação da função cardíaca. O sistema parasimpático ele desacelera, ele freia, ele acalma o coração. Obviamente que aqui foi uma resposta reflexa exagerada que acabou provocando o desmaio. Então isso aqui foi visto bastante em aula, certo, gente? Tinha que especificar que era o sistema parasimpático e não o sistema nervoso vegetativo genericamente. Na questão 2, nos instantes anteriores ao desmaio, Toninho apresentou sinais clássicos de medo intenso, como xerostomia, mãos frias e úmidas, e explique, então, por que esses sinais ocorreram, tá? Então, aqui é uma resposta um pouco mais bem elaborada, né? Você tinha que explicar o porquê da xerostomia, das mãos frias e mãos úmidas. Então, 3 explicações. E, obviamente, né, qual sistema foi ativado para provocar essas respostas. Aqui vamos colocar, então, que o responsável por essas respostas foi o sistema simpático. Agora sim. O sistema ativado pela situação de medo, de ansiedade, de pânico que ele viveu naquele instante. E essa ativação do sistema simpático, então, provocou vasoconstrição nas glândulas salivares. Não é inibição das glândulas, viu, gente? É vasoconstrição. Eu diminuí a luz dos vasos sanguíneos. E diminuindo o fluxo salivar, o fluxo sanguíneo para a saliva, para a produção de saliva, o fluxo salivar vai ser indiretamente reduzido. Essa é a explicação que a gente
viu bastante em aula, certo? A resposta é vasoconstrição, perdão ali, das glândulas salivares. As mãos frias, mesmo fenômeno, só que agora na região cutânea, vasoconstrição cutânea ou da pele, isso que provocou as mãos frias, e elas estavam úmidas pela estimulação da sudorese ou das glândulas sudoríparas, que são exclusivamente ativadas pelo simpático, apesar do neurotransmissor local ser a acetilcolina, é um efeito da estimulação simpática. Então, assim você explica os 3 efeitos fisiológicos dessa reação de medo e ansiedade extremamente comum no consultório odontológico. Obviamente que não é comum o paciente desmaiar por causa disso, mas pode acontecer. E dentre as emergências médicas que acontecem no consultório odontológico, esta é a mais comum. A doutora Calma Ferraz agiu corretamente. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e ótimo final de semana.